Bem, dando sequência aqui à nossa aula, agora a gente vai ver como aplicar material nesse nosso mobiliário. A gente pode vir aqui na nossa bandeja padrão, clicar aqui em materiais ou apertar B no teclado, que aí vai virar esse baldezinho aqui de tinta. Aqui na nossa bandeja padrão, na aba de materiais, a gente vai ter aqui já alguns materiais pré-definidos. A gente clicando aqui, a gente tem os materiais separados por categoria. A gente consegue colocar novos materiais também, a gente vai falar disso numa outra aula. E aqui dentro dessas categorias, toda vez que eu entrar, vão ter uma lista de materiais para eu poder utilizar aqui. Olhando lá a minha imagem, eu tenho aqui uma cor cinza, e aqui uma cor branca, e aqui a madeira. Então basicamente eu vou ter 3 materiais para utilizar nessa imagem. Eu vou vir aqui então, primeiro em cores. Eu tenho 2 categorias de cores, né? Cores e cores com nome. Tanto faz de qual que a gente vai pegar. No caso aqui eu vou escolher uma cor mais próxima daquele cinza, que eu acho que essa daqui, ó, cinza escuro. E aí basta eu clicar nos componentes em que eu quero aplicar essa cor cinza, tá? No caso eu quero no tampo, nessa lateral e nessa lateral aqui desse outro lado. Aqui a frente vai ser branca, mas aí fiquem atentos, por quê? Porque esse branco que está aqui é um material default. Se vocês forem trabalhar posteriormente com algum tipo de render, não é legal a gente manter esse material default do SketchUp. Então a gente vai escolher uma outra cor branca aqui, eu vou pegar esse branco. Na verdade eu vou pegar esse fumaça branco aqui, é um branco mais sujo. Vou aplicar aqui nessas frentes. Também vou aplicar aqui nessa prateleira e vou aplicar nessas 2 laterais aqui. E no fundo, tá? Apliquei lá no fundo também, no fundo. Se eu quiser, eu posso alterar o nome também aqui. Eu gosto de utilizar tudo com letra maiúscula. Se eu quiser selecionar essa cor aqui, ó, eu venho nesse conta-gotas, eu clico aqui, aí ele vai mostrar aqui qual é a cor, né? Eu vou dar outro nome para ela, vou botar aqui cinza grafite. Agora eu tenho essa cor cinza e esse branco gelo aqui aplicado. E aqui embaixo eu vou aplicar um material de madeira. Então eu vou vir aqui, ó, vou vir em madeiras e vou ver aqui das opções de madeira qual que vai me servir, tá? Eu vou escolher essa primeira madeira aqui, não vou me atentar muito à madeira que está aqui nessa imagem não. Clicar aqui e clicar aqui. Bem, está bem próximo do que a gente viu aqui na imagem. Vamos prestar atenção a um detalhe, porque nessas laterais aqui eu tenho uma faixazinha que ela é de madeira. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu vier aqui no SketchUp e clicar nessa lateral, ele vai aplicar madeira em tudo. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z aqui porque eu apliquei o material. Eu vou copiar essa lateral aqui para frente, lembrando que eu fiz ela como componente, né? Então é bom aqui que a gente vai ver também qual a diferença entre componente e grupo. Para eu fazer uma edição nesse componente, eu tenho que dar um duplo clique nele. Você vai ver que ele vai esmaecer todo o desenho, e aí agora eu consigo selecionar as faces. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar o comando treina, fita métrica, vou clicar nele aqui. Eu vou clicar nessa linha aqui da frente, essa aresta, cliquei nela, e aí não pode ser na extremidade nem no meio, tá? Tem que ser em qualquer canto da linha. E aí, quando eu mover o meu mouse, ele vai estar fazendo, ó, uma linha paralela a ela. Na verdade não é uma linha, tá? É uma linha auxiliar. Não vai ser uma linha que realmente existe no desenho, só uma linha auxiliar, uma linha infinita auxiliar. Vou botar aqui com uns 5 centímetros para dentro, 0,05. Só para eu ter essa linha de referência. Agora eu vou vir aqui no comando linha, vou clicar nesse cantinho aqui de cima e vou clicar aqui embaixo. Agora, se eu voltar aqui para seleção, essa face está separada em 2 partes. Notem que, como eu estou editando um componente, eu copiei ele aqui para frente. Se eu editar um, eu estou editando o outro aqui também. Não posso esquecer de clicar nessa linha de referência e apagar ela. Eu vou fazer essa linha em todos os lados, menos embaixo. Está separado ali também. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir nessa madeira que eu usei e vou aplicar aqui. Barra de espaço para sair do comando, dou um duplo clique fora em qualquer área vazia e eu vou sair do componente. Eu posso até apagar esse componente aqui que eu joguei para frente. Como esse componente aqui é o mesmo desse daqui, podem ver que ele alterou aqui também. Notem que teve um problema aqui. Eu usei o mesmo componente para tudo. Então, ele, além de ter feito essa alteração aqui, ele também fez essa alteração aqui. Mesmo sendo um componente, como eu apliquei o material fora, né, o branco e o cinza, fora do meu componente, ele
ele vai aplicar o material, mas ele não alterou dentro do componente, ele alterou aqui só nessa instância, ou seja, só nessa peça aqui, né? O branco aqui e o cinza aqui. Bem, se eu quiser que essa lateral aqui não tenha essa partezinha aqui do meio, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e mandar tornar único. Agora esse componente aqui não é mais o mesmo componente daqui do lado. E eu vou apagar essa lateral aqui, porque eu vou copiar esse componente para lá. Primeiro eu vou entrar nele, vou dar um delete nessa linha. Agora eu vou mover lá para o final. Vou pegar qualquer um dos cantos daqui dele. Apertei Ctrl para copiar. Joguei ele aqui para fora. Dá um duplo clique nele para poder editar aqui e tirar essas linhas antes de colocar ele ali. Selecionar esse material cinza para ficar aqui na frente. E vou colocar ele nesse cantinho de cá. Pronto, ó, consertei o erro. E agora o meu modelo ele está correto. Bem, como eu disse, existe uma diferença entre componente e grupo, né? Vocês já viram que o componente, quando a gente faz edição em um, ele edita em todos. O grupo, não. Vou fazer aqui um elemento qualquer, tá? Fiz um retângulo aqui, vou puxar ele, vou transformar ele em componente. Copiei ele aqui para o lado. Agora eu vou fazer um outro elemento aqui. Eu vou transformar ele em grupo, ó, criar grupo. E vou copiar ele aqui para o lado. Se eu entro dentro de um componente para poder editar ele, como a gente já viu ali, todos os componentes iguais vão ser alterados também. Se eu entro num grupo e edito um grupo, aquela peça ela já é uma peça individual. Eu não vou estar editando a outra peça. Basicamente a diferença entre o grupo e componente é essa. Porém, eu aconselho a vocês a sempre trabalhar com componente, porque quando eu tenho, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, quando eu tenho um componente, por mais que eu tenha várias cópias dele, o SketchUp ele entende que eu tenho um elemento só dentro do meu arquivo e na verdade eu tenho outras cópias dele, então não vai pesar tanto o meu arquivo. Se eu estou trabalhando com grupo, eu tenho 10 cópias, eu tenho 10 elementos ali, tá? Então trabalhar com componente deixa o arquivo um pouquinho mais leve quando a gente estiver trabalhando com um arquivo muito grande. Fora que a gente tem essas facilidades de poder alterar altera tudo, foi igual. Próxima parte, eu vou copiar esse meu modelo aqui. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, apertar a tecla Shift no teclado e de selecionar esses dois elementos aqui. Eu vou transformar isso num componente. Criei aqui um componente. Se eu aperto a tecla Ctrl, eu vou selecionar vários elementos. Se eu aperto a tecla Shift, eu desseleciono. Com Shift também, se eu clicar, ele vai selecionando, mas se eu clicar mais uma vez, ele vai desselecionar. Então, tanto o Ctrl quanto o Shift nos ajuda a fazer seleções múltiplas. Transformei essa parte no componente e agora eu tenho esses pezinhos aqui que são componentes separados. Eu vou copiar agora esse REC aqui do lado. E agora eu vou fazer um pezinho um pouco diferente. Como que vai ser esse pé? Eu vou fazer aqui em cima, depois a gente move ele lá para baixo. Eu vou fazer aqui o comando círculo. Eu vou vir aqui onde está o retângulo. Eu altero aqui para círculo ou aperto C no teclado. Vou fazer pelo teclado apertando a tecla C. Apertei o C. Vou fazer um círculo. Eu vou dar o primeiro clique. E aí eu vou estar desenhando o círculo pela medida do raio dele. Vocês podem ver que aqui embaixo aparece o tamanho do raio. Eu vou fazer com raio de 0,01, tá? 1 centímetro de raio, ou seja, fica com um diâmetro de 2. Agora eu vou, com o comando empurrar, puxar, eu vou colocar aqui esse pezinho com 15 centímetros, 15. Eu tenho aqui um cilindro. Agora eu vou minimizar essa parte de materiais, vou vir aqui em informações da entidade. Notem que eu posso selecionar aqui esse círculo daqui de cima e ele vai mostrar aqui, ó. Esse círculo daqui de cima, né, ele tem o raio de 1 e o segmento, ele tem 24 segmentos. O que é isso? Ele está bem facetado. Se eu aproximar aqui, ó, esse círculo, ele é formado por várias faces. Então eu posso, por exemplo, se eu quiser um modelo mais refinado, aumentar aqui o número de segmentos. Então se eu quisesse refinar mais esse elemento aqui, antes de eu ter feito aqui a extrusão, na hora que eu fiz o meu círculo, eu tinha que ter refinado esse meu desenho. Só para a gente entender aqui, eu vou fazer aqui o círculo de novo, vou dar o clique, vou digitar aqui 0,01, eu vou vir aqui na seleção, selecionar o círculo, e vou aumentar aqui, ó, agora está habilitado para edição,
Vou aumentar aqui ele para 50, por exemplo. Agora eu vou dar o Press Pull, vou aqui no empurrar puxar. Press Pull é por conta do AutoCAD, tá? O nome desse comando no AutoCAD 3D é Press Pull. Eu vou puxar aqui, eu vou digitar aqui 0,15 de novo. Vou selecionar de novo esse meu círculo e eu posso fazer algumas edições aqui pelas informações da entidade. Por exemplo, eu posso aumentar esse raio aqui. Então eu não quero mais aqui em cima, eu não quero com raio de 1, eu quero com raio de 2. Então eu vou vir aqui e mudar para 2 e vou dar Enter. Olha o que ele fez aqui. Ele manteve o raio lá do círculo de baixo com 1 e o raio do círculo de cima ficou com 2. Agora eu posso selecionar essa face aqui, vou mover ela para a lateral aqui, ó, 3 cm, 0,03. Pronto, agora eu fiz um pezinho inclinado, tá? Vou dar 3 cliques e vou transformar no componente, criar componente. Agora simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse pezinho aqui para o final. Vou selecionar esses 2 pezinhos e vou mover eles para cá. Bem, eles estão na direção errada, né? Eles deveriam estar para o outro lado, virado para o outro lado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar eles num componente. Vou dar o comando mover. Notem que quando a gente transforma em componente, aparecem uns gripzinhos vermelhos aqui em cima. Eu vou pegar por esse grip, vou rotacionar aqui, ó, 90 graus. Já está aqui na posição correta. Vou mover ele só um pouquinho mais aqui para baixo. Selecionar esses 4. Transformar no componente. Agora eu vou mover por esse cantinho aqui de cima. Lá para baixo, travei na altura. Cliquei na parte de baixo. Pronto, ó, agora eu já tenho os meus pezinhos lá embaixo. Tá? E assim eu fiz uns pezinhos palitos. Ou seja, agora eu fiz o modelo de rack com outro tipo de pé. Posso vir aqui agora, ó, em materiais. Venho no conta-gotas, seleciono essa madeira e aplico aqui nesse componente. Notem o seguinte, toda vez que vocês usarem um material, aqui em cima, ó, a gente tem no modelo. São os materiais que estão sendo utilizados no modelo. Essas cores aqui estão aqui por conta daquela moça que aparecia aqui no começo, aquela senhorinha. Então assim, se vocês querem limpar o modelo, vocês vão vir aqui em Janela, Informações do modelo. Aqui em Estatísticas, vocês vão clicar em Eliminar os não usados. E aí eles vão, aqui o programa vai eliminar todos os materiais, né, que não estão sendo utilizados. Isso é muito útil, gente, porque se vocês não fizerem isso, vão acumulando os materiais aqui que vocês forem testando e aí o arquivo vai ficando pesado, tá? Vou encerrar essa aula por aqui para não ficar muito grande. Até a próxima aula.